As forças de intervenção rápida no Sudão, portanto, bombardearam o porto do Sudão, uma forte explosão sobre a cidade de Porto Sudão. Nesse momento, para além, não é, dos Houthis do Iêmen terem bombardeado Tel Aviv, o aeroporto de Tel Aviv, em Israel ter bombardeado o porto de Iêmen, dos Houthis, também está a ocorrer no Sudão uma catástrofe, algo inimaginável, uma violação completa de direitos humanos, violações, mortes e não só, em países africanos. E muitas das vezes esses acontecimentos em África são completamente ignorados de forma proposital, okay? Claro, para além de questões estruturais, né? Nós, África, temos ainda pouca mídia e fazemos pouca notícia, né? Portanto, e nós também, mesmo africanos, também por questões de problemas culturais e não só, vemos pouco mídia africana, tanto que os canais africanos que existem têm poucas visualizações em comparação aos canais europeus. Okay? Há aqui uma questão estrutural, também de mentalidade, mas o que está acontecendo neste momento no Sudão é importante você saber e por isso também é importante você fazer com que os outros também possam saber o que está a acontecer agora no Sudão, país africano. Por isso, eu quero te pedir, meu chefe, meu irmão, partilha esse material aqui para o teu grupo do WhatsApp, do Facebook e não só. Faz like para que o YouTube possa entregar esse material aqui a mais pessoas. Faça like para que o YouTube possa entregar esse material aqui a mais pessoas, ok? Não só pagas o meu salário a fazeres like, como também ajudas o material, a informação sobre a África ser espalhada, expandida por resto do mundo. Muito obrigado pela tua participação, mesmo antes de eu pedir. Obrigado. Portanto, há aqui uma publicação da Al Jazeera e, claro, os vídeos aterrorizadores estão a circular pela internet de bombardeamentos no Porto de Sudão. Porto de Sudão é aquela cidade que acabou por ir acolhendo o pouco da economia do sudanesa que tinha restado, porque, para vejamos, a guerra no Sudão, aqui no canal já explicamos imensas vezes quais são as causas, ok? Há um exército no Sudão e há uma força de intervenção rápida que foi criada. Essa força foi criada pelo senhor Omar al-Bashir, senhor que governava o Sudão durante muito tempo e que foi deposto, ok? Quando Omar al-Bashir foi deposto, ou seja, antes ele criou essa força para o proteger, uma força especial. Para além da polícia, do exército, ele criou mais uma força, que é a Força de Intervenção Rápida, para o proteger. E quando ele foi deposto, esta força, intervenção rápida, com o exército, negociaram a transição, ok? Essa matéria que eu expliquei aqui no canal, com mais detalhes, datas e horas, vais perceber aqui, se você fizer aqui uma pequena pesquisa, vais encontrar a matéria completa. Mas aqui em termos de rescaldo, esta força especial, que defendia o Omar al-Bashir, concordou com o exército em, durante algum tempo, realizar a eleição, governar o país em forma de transição, depois realizar eleições e depois o país ser governado. O grande problema é que em 2023 houve traições e o exército e as forças de intervenção rápida entraram em choque. A força de intervenção rápida estava no palácio, ok? E há um mês foram recorridas do palácio e acabaram por deixar Khartoum, capital do Sudão. Falando da capital do Sudão, o Sudão tem três cidades importantes, ok? Que é Khartoum, que é a capital claramente econômica e financeira do país, que agora está completamente destruída, quase não tem mais nada, ok? Tanto que a população não tem para onde ir. E depois tem Darfur, que é a região mais rica do país. Tem muito ouro e até há estudos que dizem que o Sudão é um dos maiores produtores de ouro a nível do continente. E quando uma região, um país que produz muito ouro, está em conflito e o seu conflito não é divulgado, isso tem de nos dizer alguma coisa. Muitas das vezes a ignorância, né, a forma como nós ignoramos os acontecimentos africanos é proposital. Eu preciso que ninguém saiba do que está a acontecer contigo, para que ninguém entenda qual é o teu problema e, acima de tudo, o que é que você reserva. Vale aqui dizer que, em termos gerais, no Sudão há luta em função de busca pelo poder, não é? As forças de intervenção rápida acreditam que se eles têm o melhor programa social, democrático por Sudão, e também o exército acredita que não, portanto, nós somos o exército, na ausência do presidente que foi deposto, nós temos que claramente governar o país, até realizamos eleições, portanto, e essa disputa, né, que acima de tudo é em busca de recursos naturais, porque se o Sudão fosse um país sem recursos nenhum, se calhar ninguém se interessava em querer lutar por este país, ok? Mas como eu estava a dizer, quando em um país importante e rico como o Sudão há conflitos, né, violações piores do que estamos a ver em alguns países que eu não vou citar aqui e quase que ninguém se divulga, e claro, ninguém divulga também, entre aspas, porque muito se divulga e nós também que não vemos. Alguém pode dizer assim, eu não vou partilhar a tua informação, não vou comunicar, não vou divulgar a tua informação para que ninguém saiba qual é a tua luta. O que é que você reserva? Porque eu estou a aproveitar-me dos teus recursos também. Enquanto ninguém te conhece, eu estou lá a aproveitar-me. Se eu divulgar-te,
há alguns que também têm interesse em querer explorar o que você tem, podem ir para ali e apoiar-se de apoiar uma das forças, claramente fazer com que a luta seja muito maior. Ou seja, eu não vou divulgar o que está acontecendo contigo para que ninguém saiba e sim não venham mais intervenientes nessa luta. E assim, claramente, eu e mais essa pessoa discutirmos aqui os teus recursos. A nível de acusações, fala-se daqui, ponto, o Egito e a Arábia Saudita, o Egito e os Emirados Árabes Unidos estão a apoiar o exército sudanês. E também fala-se que, a nível de acusações, que a Arábia Saudita está a apoiar as forças de intervenção rápida. A verdade é que, havendo ou não apoio, tanto o exército como as forças de intervenção rápida no Sudão, elas são autossustentáveis. O país é rico em recursos naturais. E todo aquele país que tem recursos naturais, ele é autossustentável. Porque ele consegue explorar esses recursos naturais e vender a qualquer parte do mundo. E quando um país está em conflito, os recursos naturais saem sem leis, com preços de banana e não só. Portanto, agrada aos possíveis compradores e também agrada a esses que estão aqui a explorar, ok? E também agrada aos mercados informais, agrada inclusive a alguns cidadãos que mesmo não estão a lutar, estão a beneficiar das minas ilegais que existem pelo país, ok? A desordem faz muito bem para os grandes, faz muito bem para os médios e faz muito mal para os pequenos, para os sem defesa. E eu acho que era importante aqui, cada um de nós, não é, fazer a sua parte, ir partilhando essa informação, e eu vou tentando, sempre que possível, aqui atualizar. Por exemplo, essa notícia aqui está sempre partilhada grandemente pela Al Jazeera, que é um canal da África, do Médio Oriente, ok? Eu costumo dizer que o Médio Oriente é igual à África, porque nos tratam de uma forma, ok? Mas o problema é que do Médio Oriente, hoje em dia, vem muita ameaça para a África. As ameaças que hoje existem na região do Sahel, as ameaças que hoje existem em Moçambique, vêm grandemente do Médio Oriente. A grande parte do ouro que é vendido, como comercializado nos malls, nos shoppings dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita, são indicados que sendo provenientes da África. Okay? Tanto que o próprio Ruanda já é acusado de estar a comercializar, né, por meio da Arábia Saudita, ouro a vir da RDC, okay? em made from Arábia Saudita, porque não pode vir made in Ruanda, quando Ruanda não tem ouro, não pode ter made in Ruanda, ok? Claro, tem um pedaço de terra que tem ali, mas depende da quantidade, ok? No entanto, é importante aqui nós africanos temos aqui a consciência de não só acompanharmos, partilharmos essas questões da África, como também, claro, opinarmos. Porque quanto mais opiniões nós damos em relação aos problemas africanos, menos opiniões nós daremos em relação aos problemas ocidentais. Agora, esse conflito aqui está a acontecer em África. E a África tem soluções, deve ter soluções para os problemas da África, ok? E aqui, em termos de soluções, nós convidaríamos grandemente a União Africana, porque o Sudão faz parte da União Africana, ok? E aqui na União Africana, onde está, né, o presidente de Angola, João Lourenço, é aqui convidado a fazer parte dessas mediações, ok? Porque o conflito do Sudão é muito mais fácil de resolver, porque lá dentro não tem intervenientes estrangeiros diretamente, porque é um grupo de sudaneses que fazem parte da Força de Intervenção Rápida e um grupo de sudaneses que fazem parte do exército, ou seja, é o governo e um grupo armado chamado rebelde, chamado paramilitar. Mas é um grupo que foi criado pelo próprio presidente do Sudão, ex-presidente, nesse caso Omar al-Bashir. O problema do Sudão não é tão complexo assim, havendo uma força forte em África, razão pela qual era aqui importante reformular o papel da União Africana nos problemas, nos conflitos africanos, ok? Porque eu acho que, primeiro, que a União Africana é muito weak, é muito frágil em relação ao seu papel nos problemas africanos. Porque, primeiro, é que tem uma organização, tem um conselho de administração, né, que é orientado por ex-ministros, ex-presidentes, depois tem um presidente da União Africana que tem um mandato de 1 ano. É um tempo muito curto e o Conselho de Administração da União Africana não tem tanto poder como tem, por exemplo, o Conselho da União Europeia. Ou pelo menos não se impõe poder como se impõe o Conselho da União Europeia, não é? Logo, o problema do Sudão do Sul, se não for a União Africana a resolver, vai ser os Emirados Árabes Unidos, vai ser a América, vai ser a Ásia, vai ser a Europa, em troca, mais uma vez, de exploração de recursos naturais. E essas trocas fazem com que os programas de longo prazo de exploração e de acesso aos recursos naturais africanos durem por muito tempo do Ocidente em África. Razão pela qual era urgente
que a União Europeia, por meio do seu Conselho, por meio do seu Presidente, claramente fosse rever e renegociar o problema do Sudão, levando-os para Angola, levando-os para o Quênia, levando-os para o Marrocos, para o Egito, tentar resolver esse problema do Sudão do Sul, porque a questão lá é muito mais grave e séria, sem contarmos com as violações constantes de direitos humanos que há por ali, porque dizem que as forças de migração rápida estão a massacrar as pessoas para chamar a atenção do governo e do modo internacional. Imagina massacrar os inocentes para chamar a atenção de alguém para poder fazer alguma coisa. Então a situação lá é caótica. Eu claramente voltaria aqui sempre que possível para lhe te atualizar. Faz o like, se inscreva, estamos juntos até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe. Amém.